Olá, eu sou Marcos Vinícius Gasques, Bicho de Prata. Vou falar hoje sobre audiobooks, audiolivros. Existe um debate se ouvir um livro seria a mesma coisa que ler o livro impresso ou num e-book. Aparentemente, a tendência de se afirmar, por quem estuda o assunto, de que não. O cérebro trabalha diferente na leitura e na audição. De qualquer maneira, é possível ter acesso a obras quando a gente não pode ter um livro na mão, um leitor de livro eletrônico na mão, seria por intermédio dos audiolivros. Eu comecei ouvindo em inglês na Audible, quando ela ainda não atuava no Brasil, mas era um grande desafio. Por mais que a gente tenha conforto com outro idioma, a vastidão do vocabulário sempre cria dificuldades. E aí, muitas vezes era preciso voltar para ouvir novamente o trecho. Então, dependendo do narrador e da história, inclusive se a gente já conhecesse a história, como foi o caso, alguns livros eu já tinha lido, flui melhor. Mas melhor ainda é o fato de que há alguns anos a Audible passou a oferecer aqui no Brasil também um catálogo de obras em português. Bom, isso virou uma chave e eu fiz uma assinatura. A Audible exige uma assinatura extra. A assinatura da Amazon Prime não basta, né? São R$19,90 por mês que te dá acesso ao catálogo. Só que dentro dessa assinatura, muitos livros são gratuitos. Então eu vou falar de 10 deles que eu audili, né? Como o pessoal tem falado, ao longo desse segundo semestre de 2024. Bom, em que momento eu faço isso? Quando eu estou fazendo alguma atividade em casa, alguma atividade doméstica ou me exercitando ou dirigindo. É uma maneira, é um antídoto para suportar o trânsito insuportável numa cidade grande como São Paulo. Eu imagino que essa praga dos congestionamentos afete cidades, país afora. Já me perguntaram se eu me distraio. Não. Se em algum momento uma cortada, uma manobra súbita de outro motorista exige minha atenção, eu perco o foco no que eu estou ouvindo. Nunca me distraio ao volante. Aí o que acontece? É o fato de, na primeira parada que for possível, voltar um pouco para poder ouvir o trecho que escapou, porque naquele momento eu estava atento ao trânsito. Eu não precisei me exercitar para isso, é natural acontecer esse tipo de coisa. Se o cérebro trabalha mais, lendo no impresso, no eletrônico ou ouvindo, eu não sei. Mas a satisfação, o prazer de entrar em contato com uma narrativa é muito bom. Para mim, acaba sendo igual. Alguns narradores são extraordinários, são profissionais de ponta. Eles conseguem, com a sua voz, reproduzir como se fossem 2 ou 3 personagens diferentes, só mudando um pouco a modulação. Não sei como fazem, mas é isso. Eles trabalham de uma maneira que parece que tem mais de um narrador e isso torna a audição muito agradável. Eu vou falar brevemente dos 10 títulos que eu audili nesse segundo semestre
e vou deixar os links aí na descrição, caso alguém se interesse. Uma observação, quando eu assinava a Audible na Amazon dos Estados Unidos, eu tinha acesso a todos os livros, um por mês, e eu poderia comprar mais se eu quisesse. Aqui no Brasil eles fizeram um sistema diferente. Muito é gratuito, muito, dentro dessa assinatura de R$19,90 mensais, como esses 10 dos quais eu vou falar. Mas alguns é preciso pagar um extra. Eu não achei isso legal. Óbvio que não, o tratamento é diferenciado. Mas, enfim, de qualquer maneira, fica a sugestão: ouvir um narrador profissional lendo um livro é uma experiência bastante interessante. A Audible permite que você faça um teste de um mês, sem pagar. Nesse mês, ouça o que couber no seu tempo. Aí você vai saber se esse tipo de experiência é agradável para você ou não, né? E tem outra peculiaridade interessante, assim como é possível, e isso não é só a Amazon que oferece, é possível ler o começo de um livro, 1, 2, 3 páginas. Na Audible é possível ouvir alguns, eu acho que 1 minuto da narrativa, para saber se você vai gostar da voz da narradora, do narrador, se já dá para ter um sabor do livro, embora, claro, que você possa ler a resenha também. Então tem essas duas possibilidades: 1 mês de teste gratuito e 1 minuto de audição gratuita para saber se você se enturma com aquela obra. O primeiro que eu ouvi foi Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Esse livro é da Record e foi narrado pelo Felipe Mônaco. Enfim, é uma história forte sobre um presídio que é visto como modelo, só que a gente conhece a vida no interior desse presídio, alguns personagens e o que se passa no seu dia a dia. Sweet Tóquio é uma obra da Giovanna Madalosso, narrada por ela mesma para esse audiolivro, que é da editora Todavia. É uma obra bastante interessante, que tem um tom de aventura em algum momento, gera um suspense e fala muito do relacionamento entre pais que não têm tempo para os seus filhos e mães e babás que acabam sendo as responsáveis, assim, pelo bem-estar de uma criança. As Doenças do Brasil é do português Walter Hugo Mãe. Foi editado pela editora Globo e é narrado por Michel Weisman. Nesse livro, o autor fala do que foi a colonização, mas o ponto de vista dos indígenas, com seus costumes, com sua cultura, sendo atacado pelos colonizadores. E, na sequência, os escravizados que foram trazidos para o Brasil. Então, há uma integração difícil, porque são mundos culturais muito distintos, e é um livro que nos mostra bastante. É uma ficção, mas baseada num drama que o Brasil viveu e, pode-se dizer, não superou ainda. Dentro da Baleia e Outros Ensaios é uma obra do George Orwell, que ele escreveu naquela distopia 1984. A edição é da Ciranda Cultural, tem vários tradutores, porque são vários ensaios, é um livro de não ficção, com narração do Rodrigo Arijon. Bom, nessa obra, o George Orwell,
Ele faz uma análise da literatura inglesa com algumas obras que são conhecidas por nós, muito interessante, e ele intercala isso com uma crítica até do uso que se faz do idioma inglês. Tá certo, isso foi há décadas que ele produziu, mas tem muita coisa que é atual. Ele fala também da sua experiência como um oficial na Índia. Foi lá que ele nasceu. A Índia ainda era uma colônia britânica e ele é solicitado para fazer o abate de um elefante. E é uma história terrível, mas ouvir ou ler, se for a sua preferência, esses 9 ensaios é muito enriquecedor. Agora eu vou falar de uma em inglês. Essa é mais curta, as outras todas em português, naturalmente. Chama-se Wildlife, do Jeff Vandermeer. Aquele que escreveu a trilogia Comando Sul, primeiro livro Aniquilação, inclusive tem uma versão na Netflix. Ele sempre trabalha com esses universos bem desconstruídos, né? Mas nesse livro ele fala de uma mulher que tem um passado obscuro e abandona o emprego, abandona tudo e vai viver numa casa remota que era do seu pai, na natureza. Ela quer o contato com a natureza até que um vizinho derruba uma árvore. Bom, é um relato curto, em inglês, então dá para ouvir, voltar a ouvir novamente, porque é uma história bem interessante, com esse carimbo do Vandermeer, esse universo mais alternativo. Esse é uma ficção científica muito clássica, inclusive virou um filme estrelado por ninguém menos que Marlon Brando. É A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, aquele escritor britânico muito conhecido pelo Homem Invisível, A Máquina do Tempo. Enfim, nessa ilha, aquele protótipo do médico, do cientista que saiu do rumo, faz experiências com pessoas e animais. E um náufrago acaba sendo resgatado no mar e o navio passaria por essa ilha e ele fica lá. É uma história bastante interessante sobre os limites até da ciência, até onde o homem pode explorar o seu conhecimento através da natureza, enfim, fazendo experiências que não eram nem um pouco éticas. É um livro aventura e é bastante interessante. Eu não gostei da tradução, que é do Monteiro Lobato. Ela é muito marcada por uma linguagem aí de décadas atrás. Fica um pouco chato em algumas ocasiões. Nesse caso, a narração é do Sidney Ferreira. Mas eu vi que existe uma opção para a mesma obra, com outro tradutor e outro narrador. Possível fazer a experiência. Outro trabalho de não ficção é do filósofo Sêneca. Esse é um texto que tem alguns milhares de anos, sobre a brevidade da vida. É muito curioso, porque ele fala onde nós abreviamos a vida, onde nós deixamos de vivê-la. Eu achei uma bela provocação. É uma narrativa mais curta, feita pelo Matheus Prado. O livro é da Camelot Editora, o texto, e eu acho muito interessante ouvi-lo ou lê-lo. A Falência é de uma escritora que agora está sendo trabalhada pelas editoras aqui no Brasil, do século XIX, chamada Júlia Lopes de Almeida.
A editora Livro Falante, com a narração da Sandra Silvério, colocou A Falência, que é uma das suas obras mais conhecidas, que se trata de um homem que trabalha com café. Só que ela faz um retrato do Rio de Janeiro, da elite do Rio de Janeiro, como ela se comportava. E é muito interessante que, sendo uma obra do século XIX, a Júlia, através de suas personagens, se coloca de uma maneira que hoje seria muito atual. As mulheres têm força e isso faz dessa leitura ou dessa audição algo muito recomendável. Vale saber também que a Júlia Lopes de Almeida foi responsável ela fez parte do primeiro time e foi das pessoas que mais arregaçou as mangas para criar a Academia Brasileira de Letras. Ela seria uma das 40 primeiras pessoas a integrar a academia e na última hora alguém falou, mas na Academia Francesa de Letras não tem mulher. E aí em seu lugar entrou seu marido, que não tinha expressão nenhuma literária, e ele entrou no lugar da Júlia. Felizmente isso mudou. 6 clássicos para pensar o humano. Essa obra foi preparada pela Casa do Saber e é narrada por José Garcés Girardi. Ele é um professor e ele faz uma análise bastante profunda, muito interessante, de 6 obras que são muito conhecidas, mas ele vai fundo, ele disseca cada uma dessas obras, a sua gênese, o que representou e como essas obras retrataram o seu período. Eu estou falando de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Drácula, de Bram Stoker, O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald e 1984, de George Orwell. Enfim, cada uma dessas obras tem atenção durante mais ou menos meia hora e é muito interessante para quem leu, principalmente para quem leu, porque ocorrem alguns spoilers, claro, e para quem se interessa por um dia ler essas obras que são referência na literatura internacional. Por fim, eu falo de Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques. Ele é narrado por Spencer Todd, numa edição da própria Audible, e não é ficção. O Gabo se atenta a um período nos anos 1990 em que muitos jornalistas foram sequestrados pelo narcotráfico. E ele ele resgata através de todas as autoridades que estiveram envolvidas nisso, os sequestrados, depois que foram libertos, como foi a vida deles no cárcere, como era o relacionamento com os sequestradores, o medo de a qualquer momento serem executados, como eles eram tratados, como eles viviam, como se alimentavam, como foram as negociações para que o Pablo Escobar, naquele momento, se entregasse. Pesava sobre os narcotraficantes a ameaça de serem detidos em algum momento e extraditados para os Estados Unidos. E eles não queriam isso de jeito nenhum, o que gerou essa onda de atentados pavorosos e esses sequestros para eles poderem negociar uma solução que fosse mais favorável a eles. Foi um momento
extremamente crítico na Colômbia, que também convivia com a guerrilha. Quem viu a série sobre o Pablo Escobar na Netflix tem uma boa ideia do que se retrata aqui, só que aqui o Gabo se focou na história dos jornalistas. Muitos pertenciam inclusive à elite, eram filho de ex-presidente, enfim, eram pessoas de posse que de um momento para outro se viram na condição de reféns. É isso. Deem uma passeada lá na Audible para conhecer o serviço. Existem outros serviços de audiolivros no país. Eu acabei optando por esse, mas eu posso dizer que é muito interessante. E se possível, depois deixe nos comentários, se ouviu algum, qual foi sua impressão frente à experiência de ler o livro impresso ou eletrônico. Hoje é isso. Boas leituras ou boas audições, se for o caso, e até a próxima.